E aí, meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero falar com vocês hoje sobre vida eterna. E para falar a verdade, quero ser simples e contrastar alguns textos bíblicos aqui para dar pelo menos 3 perspectivas de vida eterna. Olha só, né, cara? Que coisa mais organizada, tá bonito. Mas presta atenção, porque a primeira delas, inclusive, é o que eu julgo ser a visão mais comum de em todas as religiões, ou até de pessoas que nem são religiosas, geralmente costumam pensar assim. E o texto que eu vou mostrar para vocês, que isso aparece na Bíblia, é lá em Mateus 19, né? Uma história extremamente conhecida. Para falar a verdade, os 3 textos que eu vou usar aqui, e eu não vou ler eles inteiros para ser bem prático aqui, mas são textos bem conhecidos, bem falados aí, sempre tem muitas pregações sobre esses textos. Então vai ser bem simples de você lembrar e você talvez até gravar aí com relação à vida eterna e conseguir fazer esse contraste e até mesmo pensar como é que você tem pensado sobre vida eterna, tá bom? O primeiro deles, Mateus 19, como eu já falei, é o texto do jovem rico. Sabe aquela história? Um jovem que chega para Jesus e fala: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele que ele tem que guardar os mandamentos. Ele fala que já guarda, então Jesus fala: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E aí ele vai embora triste porque ele tinha muitos bens, né? É assim que é a história do jovem rico. Mas eu quero que você pense aqui, não só na moral toda que a gente costuma falar sobre a história do jovem rico, mas principalmente sobre o que o jovem rico pensava que era a vida eterna, né? Porque ele chega dizendo para Jesus com uma afirmação. E a gente podia até falar mais profundamente sobre isso, mas pensa só de maneira rasa aqui, simples, que a lógica do jovem rico é a lógica de praticamente todas as religiões, ou a lógica de praticamente todas as pessoas, que é o seguinte: se tem alguma coisa depois dessa vida, isso precisa ser conquistado por boas obras que eu faço, né? Na verdade, a maioria das pessoas pensa assim, numa espécie de linha, e elas pensam que a gente nasce aqui neutro, nem bom nem ruim, mas o que a gente vai fazendo ao longo da vida é constrói um tipo de saldo, que pode ficar positivo ou negativo. Positivo com boas obras, negativo com obras ruins. E no fim da vida, se o seu saldo for positivo, você vai para o céu; se for negativo, você vai para o inferno. Em algumas religiões até pensam no meio termo aí, que é o purgatório, né? Para você poder pagar um pouco pelos atos negativos e deixar o saldo mais positivo, pelo menos positivo o suficiente para ir para o céu em algum momento. O fato é que essa é uma visão pagã sobre vida eterna. O que eu quero dizer com pagã? Quero dizer que não é a visão bíblica sobre vida eterna. Em lugar nenhum nas escrituras isso é embasado. Inclusive o jovem rico é repreendido por Jesus por esse pensamento, porque ele está achando que são algumas obras que eu vou realizar. E você pode falar: ué, mas Jesus fala para ele que é para ele obedecer os mandamentos, né? É verdade, mas se você parar para pensar, Jesus começa, antes de falar isso, ele começa com um contraste, né? Porque o jovem fala: bom mestre, e Jesus fala para ele: por que me chamas de bom se você sabe que só há um que é bom? O que Jesus está fazendo? Jesus está descendo ao nível do jovem rico para mostrar para ele que ele achava que era possível com seus próprios atos ser bom. E Jesus está mostrando para ele que não sabe que Jesus é Deus, que não crê em Jesus como filho de Deus, que nenhum homem nesse mundo vai ser bom por meio dos seus próprios atos. A gente acha que a gente nasce neutro, vai ficando ou positivo ou negativo. Jesus está tentando mostrar para aquele jovem rico que todo mundo já nasce com saldo totalmente negativo desde o Éden. Desde que o pecado entrou no mundo, a gente já nasce pecador, já nasce condenado, e não há nenhum homem justo sequer. Então o jovem rico não consegue entender isso. E essa é a visão pagã. É a visão que está acreditando que por meio das suas obras vai conquistar a vida eterna. E aí talvez tem muita gente com essa visão pagã dentro da igreja, porque está imaginando que se for para a igreja vai deixar o saldo mais positivo, se for dizimista vai ficar mais positivo, se for na reunião de oração, se fizer aquilo, ler a Bíblia, oração, jejum, está achando que essas coisas vão deixar o seu saldo mais positivo. Mas isso é uma visão pagã. Isso é uma visão semelhante à do jovem rico, é a visão de alguém que não é um discípulo de Jesus. Só que eu quero lembrar de outro texto aqui, que é em João 6, tá? Se você olhar para João 6, você vai ver um discípulo falando sobre vida eterna, né? O texto em questão, João 6 é um capítulo bem grande, então se você quiser ler o texto inteiro, você lê lá do verso 60 até o 71, que você vai ver o todo desse texto. Mas você já consegue enxergar aqui, porque é outra história bem famosa, que virou até música, né? É aquele momento em que todo mundo começa a abandonar Jesus ali, ficam só os discípulos, e aí Jesus fala: vocês vão embora? E aí os discípulos não, né? Simão Pedro olha para Jesus e fala assim:
Mestre, para onde eu irei? Se só você tem as palavras de vida eterna, né? E esse é um momento em que você tem um discípulo falando de vida eterna. Você tem alguém que está seguindo e aprendendo de Jesus falando sobre vida eterna. Qual é a conclusão de um discípulo sobre vida eterna? Já é bem diferente da conclusão de um descrente, né? Já é bem diferente da conclusão do jovem rico. A conclusão de Pedro sobre vida eterna é que vida eterna não está nas obras que ele está realizando. Vida eterna está, de alguma forma, naquilo que Jesus fala. Essa é a conclusão dele. Ele pode até não entender direito ainda exatamente o que é vida eterna, mas ele sabe que está naquilo que Jesus está falando, está nas palavras de Jesus, sabe? Então, eu quero ir para o último texto, que a gente já viu um descrente falar de vida eterna, a gente viu um discípulo falar de vida eterna, então eu quero que a gente veja agora o próprio Mestre, Jesus, falando sobre vida eterna. E aí você pode passar umas páginas e chegar em João 17, e você vai ver Jesus orando. É um dos textos mais lindos que a gente tem nos evangelhos, porque literalmente você pode ver Jesus orar. Mas no verso 3, no meio dessa oração, Jesus fala assim: a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui, cara, aqui a coisa mudou de patamar. Não é um descrente falando sobre vida eterna. Não é nem mesmo um discípulo falando o que ele vê sobre vida eterna. Nós temos o próprio Jesus falando de vida eterna. E vida eterna para Jesus é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é vida eterna. E para pensar o que há de eterno nesse mundo, não só nesse mundo, mas em todas as eras. O que há de eterno, senão o próprio Deus? Ele é aquele que não tem começo, não tem fim. Ele é desde a eternidade, né? E por isso vida eterna é conhecê-lo, porque isso nunca vai acabar, meus amigos. Nunca vai chegar um dia em que alguém vai ter conhecido a Deus extensamente, conhecido a Deus de maneira definitiva. Ele é eterno. E por isso vida eterna, o significado, para que ela existe, é para conhecer a Deus. Não há nenhum outro significado para a vida eterna senão conhecer o que é eterno. E é por isso que conhecer a Deus é vida eterna. E agora sim as coisas ganham cores, porque até então, se vida eterna era só uma coisa que começa quando eu morro, isso tem muito mais a ver comigo do que qualquer outra coisa. Se vida eterna é conquistada pelas minhas boas obras, isso tem muito mais a ver comigo do que qualquer outra coisa. Mas se vida eterna é conhecer a Deus, isso tem a ver com Ele. E somente Ele é quem pode nos dar a vida eterna, não é verdade? A W. Tozer falava que a coisa que você sabe sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. O que você sabe sobre Deus é o que há de mais importante sobre você mesmo. Isso é tão interessante porque eu me lembro de Marta e Maria, sabe? Aquele episódio em que Marta tá super nervosa porque Maria não sai dos pés de Jesus enquanto ela tá trabalhando muito, né? E aí Jesus fala assim para ela: Marta, você tá ocupada com muitas coisas quando uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e isso não será tirado dela. E às vezes a gente olha para esse texto e a gente acha que Jesus está falando algo do tipo assim: Marta, você pode tentar o quanto quiser, mas você não vai tirar Maria daqui. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está fazendo um contraste com as obras de Marta e com a escuta de Maria, né? Maria não está fazendo nada, Maria só está ouvindo Jesus. E Jesus está dizendo: olha, Marta, vai chegar um dia em que tudo isso que você faz vai acabar. Nada disso mais vai ter significado. E isso é importante sim para agora, né? Jesus não está dizendo que tudo que Marta fazia era inútil, mas ele estava dizendo que ia chegar um dia em que aquelas coisas já não seriam mais lembradas, aquelas coisas já não teriam mais tanto significado, enquanto as palavras que Maria estava ouvindo nunca seria tirado delas. Jesus mesmo disse que céus e terra haveriam de passar, mas as palavras dele não. E Pedro reconheceu isso, é por isso que quando a gente vê um discípulo falar sobre vida eterna, ele diz: mestre, onde é que eu vou arrumar essas palavras que ninguém pode roubar de mim? E meus amigos, esse é o meu apelo, né, por assim dizer. E se nós começarmos a entender como verdadeiros discípulos que vida eterna não está nas coisas que nós estamos fazendo nesse mundo. Vida eterna não está naquilo que a gente conquista na força do nosso braço, meus amigos. Vida eterna está nas palavras de Jesus. É conhecê-lo, é se debruçar em conhecê-lo, é ter o coração nele. É por isso que nós não podemos conquistar isso. Nós não conseguimos fazer isso com a força do nosso braço. Bom, se você gostou desse vídeo, você vai me ajudar demais se você der um like, se você comentar alguma coisa e se você não é inscrito, se inscrever. Mas você vai me ajudar mais ainda se você compartilhar.
Eu tenho falado aqui, a principal coisa que você pode fazer para colaborar com o que está sendo feito aqui é compartilhar esse vídeo com alguém. Olha aí, o vídeo não é muito longo, mas é um vídeo muito importante, está vendo? Compartilha com alguém, manda para alguém que precisa ver isso, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, seu cachorro. Manda para alguém, cara. E vamos fazer crescer essa comunidade aqui. Valeu?